Graça e paz, queridos. Muito bom estarmos reunidos e louvando e engrandecendo a Cristo Jesus, mas também podemos agora, neste momento, acalmar o nosso coração e ouvir a palavra de Deus, a palavra que o Senhor tem para nós neste momento, nesta noite. Já foi projetado aqui o título da reflexão, O Deus do Impossível. E eu quero começar essa reflexão com algumas indagações, algumas perguntas a você. E a primeira delas é: em que área da sua vida você precisa de um milagre? Em que área da sua vida você precisa de uma intervenção divina? Em que área da sua vida você precisa literalmente de uma intervenção sobrenatural? Pense aí, pense aí. E também uma outra indagação que é: o que Deus está pedindo para você entregar a Ele? O que Deus está pedindo para você entregar e talvez você tenha dificuldade, resistência, mas precisa de uma intervenção divina para que esta ação ocorra? Pense aí. Bem, quero lhe convidar a mais uma vez orar e juntos clamarmos que o Espírito Santo de Deus possa falar, possa ministrar aos nossos corações. Oremos. Senhor Jesus, nós queremos te pedir que o teu Espírito tenha liberdade para falar e tocar aos nossos corações hoje à noite. Ó Pai, que a palavra ministrada possa adentrar a cada coração aqui presente, ao coração daqueles que estão nos assistindo e hão de assistir nos próximos dias. Que tu possas, ó Deus, fazer morada, mexer, chacoalhar os nossos corações exatamente nas áreas que nós precisamos. É o que eu rogo, é o que eu peço, orando e clamando em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Bem, fato é que nós vivemos em um mundo onde a gente é condicionado literalmente a enxergar as coisas visíveis, as coisas que a gente pode palpar. A gente vive segundo a lógica, a gente cria alguns raciocínios lógicos e achamos que devias, 1 mais 1 vai ser sempre 2, achamos que 1, 2, 3 vai ser uma sequência lógica, mas a gente se esquece, vez aqui, vez ali, que nós temos um Deus no qual nós professamos fé, que às vezes Ele mexe com toda essa lógica. Às vezes, aos olhos dele, 1 mais 1 pode ser 4, 1 mais 1 pode ser 7, literalmente Ele movimenta, Ele muda tudo. Hebreus 11 vai falar, que a fé como a certeza de coisas que se esperam, mas a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, nós precisamos experimentar mais de Deus. Nós, como cristãos, precisamos experimentar mais o sobrenatural de Deus. Mas para que isso aconteça, a gente precisa crer. Para que isso aconteça, a gente precisa realmente entender que nós cremos e professamos fé no Deus do impossível. O Deus que Ele simplesmente movimenta as ações da humanidade de uma forma contrária, que eu e vocês às vezes acharíamos. Enquanto às vezes a gente acha que é impossível determinada ação, a gente olha aos olhos de Deus, com um estralar de dedos Ele resolve tudo. Então, fato é que eu e vocês precisamos abrir os nossos olhos espirituais para isso. Em Efésios capítulo 3, versículo 20, vai dizer o seguinte: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus é capaz de realizar infinitamente mais do que tudo aquilo que a gente pediu e muito além daquilo que a gente poderia imaginar. É engraçado aqui a gente ver que uma vida de fé, a vida de fé em Deus, que não se limita ao possível, mas a vida de fé que se limita a crer em Deus, nas intervenções dele de uma forma sobrenatural. Em outras palavras, crer que aquilo que eu não consigo enxergar, tocar, já existe pela fé. Eu já conquistei pela fé. É questão de tempo para alcançarmos essa vitória. A palavra de Deus, ela nos desafia então a isto em várias passagens, a literalmente vivermos pela fé,
a literalmente a crermos no Senhor do impossível, a literalmente crermos na intervenção divina. E hoje eu quero lhe convidar a olharmos para 3 tópicos em especiais, e o primeiro deles vai ser projetado ali, que nós precisamos aprender a crer que Deus é capaz de fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos. Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que eu e vocês temos conhecimento, graça, sabedoria para pedir. E nós já fizemos a leitura de Efésios, mas aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Efésios 3:20, ele vai descrever, portanto, esse poder de Deus. E esse poder de Deus, ele nos desafia a expandir a nossa mentalidade. Porque a nossa mentalidade, ela é uma caixinha. A gente acredita naquilo que está dentro da caixinha. Mas quando Paulo fala aqui que Deus é capaz de fazer infinitamente mais, ele está dizendo, olha, Deus tem poder para fazer o que está fora da caixinha. Deus tem poder para fazer aquilo que você não consegue nem sequer imaginar. Bem, o problema, e vai passar o slide, é que eu e vocês, nós tendenciamos a limitar o poder de Deus. Nós limitamos o poder de Deus, nós limitamos a nossa fé, literalmente, aquilo que a gente julga que é possível. Ou seja, esta enfermidade é uma enxaqueca, é uma dor de cabeça, Deus pode curar. Opa, essa outra aqui, não. Essa outra aqui já não tem mais cura. Ok? De repente, até hoje não havia mais cura. Mas e se Deus querer intervir hoje e houver o primeiro caso? Deus é Deus, Ele pode intervir quando querer, da forma que querer, e Ele é soberano. Então, literalmente, nós temos esse problema, essa tendência a limitar a nossa fé, aquilo que a gente julga que é possível. Mas Paulo, ele está aqui nos lembrando que o poder de Deus vai além daquilo que a gente pede, vai além daquilo que a gente compreende, vai muito além daquilo que a gente imagina, muito além daquilo que a gente imagina. A gente literalmente precisa aprender a crer no Senhor de todo o coração. E aqui, todas as vezes que eu prego sobre fé, não tem como a gente não trazer à luz a história de nossa comunidade. Eu sempre recapitulo o seguinte: não faltou pessoas para dizer que não vai, não faça. Você tem uma família, você tem um filho pequeno, você tem uma esposa. Não comece do zero, continue aqui. E continuar aqui, no caso em Santa Maria, com uma igreja de 500 e poucos membros, era muito confortável. Mas Deus vai lá e fala o quê? Vai, vá. Então, era muito confortável permanecer num lugar que tinha tudo do bom e do melhor, ministérios estruturados, uma igreja fluindo bem, mas Deus simplesmente diz, vá. Então, aos olhos de muitos, e aqui muitos eu coloco amigos pastores, que eles falaram, não faça isso, eu coloco, limitaram a ação divina ao que eles viam assim, poxa, começar do zero é difícil, não vai dar certo, vocês vão passar fome, vocês vão passar necessidade, vocês vão passar um monte de coisa. Mas eles limitaram aquilo olhando para quem? O vaso. E o vaso era quem? Um vaso cheio de rachadura, cheio de defeito, que é o Vini. É um ser limitado. O problema é que eles não olharam aquele que habita no vaso. Então tudo isso que acontece aqui é poder sobrenatural de Deus. Foi Deus semana após semana trazendo pessoas, Deus semana após semana enviando pessoas para que a gente amasse, acolhesse e cuidasse. E isso é intervenção divina. Então, muitas das vezes a gente só vai olhar como a nossa limitação, a nossa visão limitada. Começar do zero é difícil, mas não vê que quando a gente começa do zero, com Cristo Jesus no centro, as coisas fluem. Então, primeira coisa, quero chamar a sua atenção a isso. Talvez hoje, assim como nós ali atrás, muitas pessoas chegam para você e dizem, olha, é difícil a sua situação. Esse casamento não tem mais jeito, o seu filho não tem mais solução. Talvez muitos chegam e querem colocar assim, olha, como que a sua situação ela não tem mais condições de ser resolvidas.
mas estão olhando às vezes pela lógica humana, estão olhando às vezes pelas ações naturais, e não estão olhando que nós cremos em um Deus do impossível. Um Deus, como eu estava essa semana conversando com alguém, que restaurou pessoas, ele se encontrou com pessoas dentro do presídio, e a pessoa conheceu a Jesus ali, se entregou ali, e tem uma fé há mais de 20 anos, caminhando com Cristo, evangelizando e proclamando a Cristo a outros. Na nossa lógica humana, o cara está preso, não tem mais solução. Mas Deus vai lá dentro daquela cela, daquele ambiente inóspito, alcança aquela pessoa cumpre a sua pena, conhece Jesus, sai para fora, e hoje é um discípulo do Senhor, proclamando o reino. Na nossa mentalidade isso não é possível, mas na mentalidade divina, Deus usa quem a gente menos imagina. Então, Paulo, ele estava aqui realmente dizendo, olha, talvez aquilo que está diante de você não tenha mais solução aos seus olhos, mas para Deus pode simplesmente acontecer algo que você até então não conseguiria imaginar. Algo inatingível pode acontecer, algo improvável pode ocorrer. Bem, o convite de Deus para você nesta noite é que você, nós aqui reunidos, não venhamos a limitar a capacidade divina. Eu e vocês não temos poder para limitar a capacidade divina. O meu reitor do seminário, ele falava o seguinte: o mesmo Deus que lá atrás abriu o Mar Vermelho é o mesmo Deus que pode abrir hoje. Ele precisa? Não. Ele pode? Pode. Então, o mesmo Deus que lá atrás fez paralíticos se levantarem e andar, que ressuscitou pessoas, pode hoje exercer tudo isso. Precisa? Não. Pode? Pode. Nós precisamos crer que Deus tem capacidade para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que a gente pede e imagina. A nossa fé, ela precisa enxergar, portanto, além do visível, ela precisa confiar que Deus tem capacidade, condições para mudar todo o enredo, todo o cenário da vida de uma família, da vida de alguém que está enfermo, da vida de alguém que aos olhos humanos não tem mais salvação. Deus pode mudar, Deus pode transformar. Bem, como eu citei anteriormente, o caso de Moisés estava com o povo de Israel, justamente de um lado o Mar Vermelho, de outro lado o exército chegando, e algo que nunca aconteceu na história, simplesmente ali ocorre. Deus abre o mar para que eles pudessem fazer a travessia. Deus mostrando que Ele é capaz de agir nas coisas inimagináveis. Quem aqui em sã natureza pensaria que o mar iria se abrir? Ninguém. Se nós estivéssemos lá naquele lugar, nós pensaríamos, olha, talvez Deus vai nos dar força de um guerreiro para lutar com eles, mas abrir o mar não. Vai dizer que a gente não pensaria isso? Deus, Ele faz essas coisas para mostrar que Ele faz o inimaginável. Coisas que talvez na nossa racionalidade a gente não conseguiria enxergar, Deus faz. Bem, Spurgeon certa vez disse o seguinte: quando Deus quer fazer algo maravilhoso, Ele começa com uma dificuldade. Quando Ele quer fazer algo muito maravilhoso, Ele começa com uma impossibilidade. E é justamente aqui, meu irmão e minha irmã, o impossível de Deus é o terreno onde Ele mais revela a sua glória. É aonde existe uma impossibilidade, aonde existe algo inimaginável, é ali que Deus revela a sua glória. Eu quero lhe convidar a repetir comigo isso. O impossível é o terreno onde Deus mais revela a sua glória. Vamos juntos? O impossível é o terreno onde Deus mais revela a sua glória. Você crê nisso? Você crê que Deus pode intervir naquela situação da sua vida que parece que não tem mais jeito, mas quando é entregado diante de Deus de coração, Ele pode agir, intervir, mover? Que Ele pode restaurar famílias feridas, quebradas,
que Ele pode literalmente ajudar, intervir na cura de uma pessoa que às vezes foi diagnosticada com uma enfermidade da noite para o dia. Ela é curada, sarada, e até os médicos ficam a pensar: como? Como? Olhando o laudo, isso é impossível. Só por Deus para a pessoa estar experimentando isso. Bem, segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção, nosso segundo tópico, é que eu e vocês, nós precisamos perseverar em fé. Perseverar em fé, mesmo quando a gente não vê os resultados. Mesmo quando a gente não vê as coisas acontecendo no nosso tempo. Eu e vocês, talvez nós somos muito bons em criar processos e definir: isso aqui é 6 meses, isso aqui é 1 ano. E de repente Deus vai dizer: olha, não era 6, eu tinha pensado em 3 anos. Não era 2 anos, eu estava pensando em 10 na realidade, porque eu estava te forjando ali naquele processo. Você já passou por essa experiência? Você já passou por essa forja de Deus, que às vezes você estava ali perseverando, pensando já em desistir, e quando vê, Deus estava simplesmente te forjando? O problema é que a forja dói. Ser forjado dói. Bem, o salmista, no capítulo 27, versículo 14, ele diz: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Bem, onde eu chego com isso? Crermos em Deus quando tudo vai bem na nossa vida é uma maravilha. Crermos em Deus quando o casamento está ok, quando os filhos estão ok, estão estudando, estão fazendo faculdade, está uma beleza. Crer em Deus quando todo mundo está bem de saúde. Crer em Deus quando a promoção no trabalho, ela te procura, você nem faz nada, ela simplesmente te procura. É uma maravilha, não é mesmo? É bom demais crer em Deus quando tudo dá certo. O problema é que isso é quase uma utopia. A vida real não é assim. Na vida real a gente enfrenta problemas. Na vida real a gente olha para o bolso, não tem mais R$1 no bolso, e o filho adoece e tem que comprar antibiótico. Na vida real a gente chega no trabalho e está pensando assim: meu Deus, não estou precisando disso e disso e tenho que estar aqui. Essa é a vida real. Então, meu irmão e minha irmã, crer em Deus quando está tudo bem é uma utopia, uma maravilha. Mas crer em Deus quando Ele diz o seguinte: olha, espera um pouquinho mais, confie um pouquinho mais, ou vamos falar bem a realidade, quando Deus fala: descanse, descanse, é algo doido, não é? Porque o coração ele fica enérgico. Bem, nós precisamos aprender a perseverar em fé. Nós precisamos aprender a confiar que Deus está agindo, mesmo quando não há resultados aparentes. Sabe quando você olha para dentro do casamento e pensa: poxa, já acabou, eu não estou vendo Deus agir, parece que Ele se esqueceu de mim. Mas pode ter certeza, continue no seu propósito, continue dobrando os seus joelhos, continue orando, continue buscando, que às vezes Deus está agindo e você nem está imaginando. Então, continue simplesmente a crer, a obedecer, a confiar em Deus. E aqui eu quero compartilhar um testemunho. Um testemunho que mais uma vez tem a ver com a recomeçar. Que perseverar é lembrar que Deus não é limitado pelo tempo, mas Ele age no momento certo. A igreja nasceu 1º de setembro de 2019. E o que veio imediatamente ao final do ano? O que veio? Pandemia, o Covid. E vamos falar bem a realidade. Começar do zero já tem as suas implicações. Os primeiros irmãos que chegaram, eles choravam de emoção quando viam eu cantar. Mentira, eu não canto, era o YouTube passando, só tinha artista internacional na igreja. Então o YouTube tocava todo domingo. Bem, brincadeiras à parte, começar do zero já é difícil. Começar do zero, não sabendo nem bater palma, nem um dom de louvor, meu Deus, é pior ainda. Agora, cá entre nós, começar do zero, e aí bate uma pandemia na tua porta, é terrível. E eu confesso a vocês, o Sato foi
O Sato foi aquele a quem eu chegava e abria as lamentações da minha vida. E durante esse período, a gente estava sendo sustentado por alguns irmãos espalhados pelo Brasil e pelo mundo, e a pandemia pegou eles. Eles pararam de trabalhar. Eles pararam com isso de fazer o quê? Mandar a sua oferta missionária. E eu cheguei para o Sato e falei, cara, já não sei mais o que eu faço. Será que a gente cancela a alocação do prédio? Será que eu vou trabalhar em alguma área externa, no meio digital, fazer banner, flyer, folheto, site, alguma coisa? Só que isso vai me consumir tempo em outras áreas. Eu não sei mais o que eu faço. E eu sei que eu saí de férias naquele período e eu falei para o Sato, eu estou indo, mas eu estou indo inclinado ao quê? A voltar e a trabalhar. E por quê? Nós não tínhamos condições. Bem, neste interim de tempo surge um convite para ir adiante, um convite para compor uma equipe ministerial. E com aquilo, numa igreja grande, estruturada, isso seria o quê? Sustento ministerial garantido. Ou seja, isso traria a paz às aflições do coração. E nesse momento eu estava muito inclinado, literalmente inclinado assim, eu acho que esse vai ser o melhor caminho realmente. Começar do zero não é fácil, começar do zero com uma pandemia mais difícil, daqui a pouco não tem mais o que comer dentro de casa, eu acho que esse vai ser o caminho. E eu voltei de férias, literalmente inclinado, assim, a reunir o pessoal, olha gente, foi bom até aqui, mas eu acho que eu preciso ir adiante por causa disso e disso. E nesse momento, Deus vai lá e fala ao meu coração algumas coisas. E a primeira que Ele fala é que eu precisava esperar um pouco mais. Não era hora. Quando Deus fala para você esperar um pouco mais, mas você está no meio do turbilhão, não é fácil. Mas uma coisa eu te garanto, a vontade dEle é infinitamente melhor do que a nossa. Tu olhar para um lado e ver financeiramente a sua família quase chegando no ponto de passar a necessidade, a igreja quase não conseguindo mais pagar as despesas operacionais básicas, e tu saber que a solução está ali à frente e tal, Deus vai lá e fala, espera um pouco mais, não é fácil, mas foi exatamente o que eu procurei fazer, crer que a vontade do Senhor era melhor do que a minha. E a gente esperou um pouquinho mais. E foi muito interessante que esse esperar um pouquinho mais não deu questão de 2 ou 3 meses. A nossa realidade mudou da noite para o dia. Eu não sei em que momento, assim claramente, mas eu sei que em algum momento Deus começou a mandar entrar gente por aquela porta, e começou a entrar gente por aquela porta, e começou a entrar gente por aquela porta, e isso não parava mais. E eu comecei ali a ver a manifestação de Deus, o cuidado de Deus. Eu comecei a ver ali realmente Deus agindo, intervindo, e como foi importante esperar esse pouquinho mais. Então, às vezes, talvez o resultado, ou a expectativa que você tem da reconciliação familiar, da promoção no trabalho, a expectativa de uma restauração, de uma cura física, talvez não esteja ocorrendo dentro do seu tempo. Mas talvez Deus está lhe dizendo hoje, olha, espere um pouquinho mais. Quantos casamentos nós já vimos restaurados, porque esperaram um pouquinho mais? Bem, a fé perseverante é aquela que vê a mão de Deus, mesmo quando os olhos naturais não conseguem ver. Mesmo quando os olhos naturais não conseguem ver. Os meus olhos humanos olhavam a administração terrena e dizia, é mais 40 dias e ladeira abaixo. Entra no negativo. E eu não vou negativar a igreja, né? Então é melhor findar do que deixar a igreja numa negativa. E aí Deus vai lá nesses 40, 60 dias e muda todo o cenário. Muda toda a história. E hoje a gente se reúne aí com 200 membros, 300 e poucas pessoas passando durante a semana pela igreja. Isso é graça e manifestação de Deus. Quando que ali atrás, que esse enredo acontecia, era 25 a 30 pessoas. 25 a 30 pessoas chegando. Então, onde eu chego com isso? Hoje, decida orar um pouco mais, decida crer um pouco mais, esperar um pouco mais, descansar um pouco mais. Há respostas que elas não são imediatas,
Há respostas que talvez na sua mentalidade carnal você estipulou 6 meses e Deus está dizendo: olha, não, eu quero te forjar um pouquinho mais. E não vai ser 6 meses, vai ser 2 anos. Hoje eu vejo como foi importante passar por esse processo e ser forjado, moldado pelo Senhor. Portanto, a fé é confiar em Deus, mesmo quando o futuro parece incerto. Mesmo quando o futuro parece incerto, a gente precisa depositar fé. Mesmo quando o futuro parece incerto, a gente precisa dar passos de ousadia. Eu me lembro que nós, dentro da pandemia, com esse enredo todo, surge então a possibilidade de se mudar para este novo salão, e isso tinha um impacto. O impacto era, a gente já estava financeiramente ruim lá, mudar para um lugar maior financeiramente era um impacto maior, mas Deus vai lá e falou: faça isso, faça esse movimento. E com muita fé, com muita coragem, com muita ousadia, a gente deu esse espaço. Então, meu irmão e minha irmã, de repente hoje, tome essa decisão de crer no sobrenatural, de descansar e não olhar para os resultados. Olhe para o que Deus está fazendo e deixe que no tempo dele Ele vai fazer o que tem que ser feito. Não queira brincar de ser Deus. E por fim, terceiro e último lugar, eu e vocês precisamos obedecer ao chamado de Deus com a confiança de que Ele cumpre as suas promessas. Nós precisamos obedecer ao chamado. Tiago, capítulo 1, versículo 22, vai dizer: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A fé em Deus se manifesta através da obediência. Quando a gente confia que realmente Deus é poderoso para agir, para intervir, para solucionar, para curar. Quando a gente não quer brincar de Deus, mas quando a gente descansa e entende que, olha, a minha parte nesse processo é só obedecer. Ainda que eu não entenda nada. Ainda que eu não entenda nada. As finanças lá embaixo estavam de mal a pior, mas Deus manda vir para um lugar maior. Eu me lembro que quando a gente entrou pelaquela porta, um irmão falou: pastor, 18 pessoas para o tamanho desse auditório, tem necessidade? E eu já colocava para o irmão: meu irmão, eu já estou vendo isso aqui cheio, mas cheio pela fé, porque quando eu olhava para o bolso financeiramente, eu pensava: que loucura é essa? Que loucura é essa? Mas pela fé eu já via esse auditório cheio. Então a fé, ela se manifesta através da obediência. Quando confiamos que Ele é poderoso para intervir nas nossas impossibilidades. Obedecer a Deus, portanto, é reconhecer que Ele sabe o que é melhor para nós. E Ele sabe o momento das coisas acontecerem. A verdadeira fé nos leva a obedecer a Deus nos momentos das impossibilidades. Talvez Deus esteja pedindo hoje para que você tome uma atitude importante. E pela fé, talvez, abrir mão de algo. Pela fé, talvez, perdoar alguém. Pela fé, talvez, entender que Ele está no controle das coisas. Esta fé sobrenatural, em meados de 3 de janeiro de 2011. E um pouco mais adiante, depois, uma outra experiência que foi transitar de Santa Maria para cá, em agosto de 2019. Foi ali que eu fui ter essas experiências com o Senhor. Quem sabe hoje é o dia que Deus está te chamando para literalmente renovar a sua fé nele. A crer que Ele não está pregado, mas Ele já está ressurreto. Ele está andando no nosso meio e que Ele pode fazer infinitamente mais do que você um dia já pensou. Hoje, eu olho para esse auditório, eu olho para os ministérios, eu olho para um reset, um PTX, os kids, os departamentos acontecendo, os pequenos grupos espalhados pela cidade. Eu olho, isso é graça sobrenatural, isso é poder de Deus. Está entendendo? Onde Deus precisa agir e intervir na sua vida. Talvez você já tinha desistido
E hoje o Senhor lhe convida a renovar o compromisso, a caminhar mais uma milha, a orar mais, a depender mais, a crer mais. Independente do resultado ser hoje e agora, talvez vai ser daqui a 10 anos. Mas de repente, pessoas por quem você está orando e um dia já desanimou que essa pessoa se convertesse, de repente, daqui a 5, 10 anos isso pode acontecer. Ontem eu compartilhei com alguém. O meu vizinho, ele orou literalmente pela rua inteira. Pela rua inteira. E 17 anos depois, quando ele ficou sabendo que eu havia aceitado Jesus, ele me procurou e falou: Vini, faz 17 anos, desde quando tu era pequenininho, da idade do Benjamin, correndo pela rua, brincando com meu filho, eu já dobrava os meus joelhos e orava, não só pela conversão do meu filho, mas pela sua conversão, pela do outro, do outro e do outro. Demorou 17 anos até que eu conhecesse Jesus. Hoje, o Senhor nos convida a não limitar o mover e o agir dele. Quem sabe é o seu momento de voltar para orações que você já tinha deixado de fazer, porque achou que tinha se passado muito tempo e Deus já não ia mais operacionalizar. Quem sabe hoje é o momento de voltar a dobrar os joelhos pelos filhos, pela nora, pelo sogro, pelo vizinho, pelo amigo. Quem sabe aquela situação que já não tem mais, aos olhos humanos, restauração. Hoje é o dia que Deus está dizendo: olha, coloque diante do Senhor, entregue para mim, mas na totalidade. Não é entregar e querer ter o controle da situação, é entregar e descansar. Que às vezes a gente quer entregar as coisas, mas ficar segurando. E Deus está dizendo: olha, entregue. Você pode ver todas as vezes que eu falo da igreja, eu falo uma coisa: esse vaso é cheio de rachadura. Porque eu sei que se fosse pelo Vinícius, eu não reunia nem 10 pessoas no meu pequeno grupo. Porque eu sei das minhas limitações, das minhas falhas, eu sei o quão fraco e falho eu sou. Mas quando eu olho para um Deus poderoso, que nos usa apesar das nossas muitas imperfeições, eu fico olhando como Deus é bom. Que Ele usa um ser ruim, cheio de pecados, um ser que é cheio de rachaduras, mas para que o nome dele seja glorificado. Foi isso que Paulo entendeu. Foi isso que Paulo entendeu. Então, não se limite mais. Quem sabe você parou de anunciar um dia porque achou que você não tinha capacidade. Quem sabe você achou que era bom demais e Deus foi lá e falou: não vou te usar, que senão você vai achar que você é o bom e você não é. Que você possa reconhecer as suas limitações e entregar, descansar, confiar que nós temos um Deus poderoso que age hoje, que intervém hoje, que se necessário faz o mar se abrir ainda hoje. Nós temos um Deus poderoso. Creia nisso, descanse no Senhor, não olhe para os resultados. Se fosse olhar para os resultados dentro da pandemia ali, eu tinha parado. Mas olhe, assim, é Deus que está trabalhando. E eu sei que eu estou em boas mãos. Amém?